a Defensoria Pública ainda era muito precária de meios. É até compreensível isso. Ninguém estava querendo dar meios para o pobre melhorar de vida. Eu acho que, com o advento do Estado Democrático de Direito, é claro que a Defensoria Pública se insere na sociedade não só com mais visibilidade, mas com mais razão de ser, entendeu? Porque numa ditadura, ela não, por mais que ela se esforçasse, ela não conseguiria nada. Várias experiências como Procurador-Geral da Defensoria, que era o nome naquela época, mas não existia o prédio da Defensoria Pública. Eu me lembro que a Defensoria funcionava numa rua no centro da cidade e todos os dias, todo início de mês, chegava um menino que foi meu aluno era oficial de justiça, então todo início do mês ele chegava lá com um mandado, sabe o que era? Era ação de despejo, porque o Estado não pagava o aluguel, aí eu tinha que ligar lá para a fazenda, não sei o que, para pagar o aluguel. Antes de mais nada, é preciso ter muita empatia pelo próximo. Tentar entender, às vezes, até a malcriação e a zanga que aquela pessoa está apresentando naquele momento. É, sobretudo, ter esse cuidado com o ser humano e entender essas diferenças. E entender principalmente que nós, para eles, representamos quase que uma janela, um arco-íris, é uma esperança. E esperança move o mundo, move a humanidade, move o ser humano. O Marcelo sempre respirou a Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública era, assim, a segunda casa dele, né? E ele sempre quis conduzir a Defensoria de uma forma não só democrática, mas que também agregasse, né, os defensores. E isso foi muito pungente na administração dele. Já vai fazer 7 anos que ele faleceu, mas para mim é como se tivesse sido ontem. E a garra é a mesma. E agora, por mim e por ele. Em 1985, eu fui designada a primeira defensora pública da mulher e foi no Brasil inteiro, na verdade, porque não existia nenhuma, né? Havia a intenção também de se criar a Delegacia da Mulher, que também ainda não existia, né? Vai para o Palácio Guanabara, que agora você é a defensora pública da mulher. Cheguei lá e a sala não tinha porta, a máquina de escrever estava quebrada, né? Enfim, não tinha estrutura nenhuma, mas a gente fez o que pôde, atendeu, fez os encaminhamentos, os ofícios e tal, né? Foi maravilhoso, mas nem tínhamos ainda a Constituição 88, mas a Defensoria já tinha essa visão. Olha como a nossa instituição é visionária, como a nossa instituição é um paradigma. Olha o que é trabalhar numa instituição como a Defensoria Pública, como eu sou grata, né, sou grata de trabalhar nessa instituição. Eu tive a sorte de ser criado junto a defensores públicos. Minha casa sempre respirou a defensoria pública em todos os aspectos da vida familiar. Na minha posse aqui no tribunal, eu li um trecho do livro, que era a dedicatória que ele fez para mim. E é interessante porque ele pediu para que eu só abrisse no dia que eu tivesse interesse em ver o que tinha escrito. E 30 anos depois eu abri e li o que estava escrito ali, e era exatamente aquilo que eu queria ter lido, aquilo que eu queria ter dito naquele dia. Se dizia que no dia que eu sentisse um homem pronto para prestar justiça, que não podia me esquecer dos pobres, e que a função do meu pai durante a vida dele inteira foi prover aos mais necessitados justiça, e que era a missão familiar que tivesse assim acompanhado, e que era um legado que ele deixava para mim atuar em favor daqueles que fossem mais necessitados. Eu sou Eduardo Augusto de Andrade Ramos, filho da defensora pública aposentada Zadir de Andrade Ramos. Minha mãe atuou na defensoria por mais de 30 anos e ainda atua hoje em um dos conselhos da Camarge. A defensoria pública, para ela, casou perfeitamente, né? Ela
desde o começo, amou a ideia de trabalhar como defensora para poder exercer essa vocação dela de ajudar as pessoas, principalmente as pessoas mais humildes. Eu lembro quando eu ia para o interior, eu lembro que em Volta Redonda não tinha gabinete para o defensor público naquela época. Eu atendia numa garagem, numa ex-garagem. Eram assim 100 pessoas por dia, 20 estagiários, naquela fila enorme. Eu tenho 8 pilares muito importantes. Eu tenho 3 filhos, 4 netas, que formam meus 7 pilares muito importantes. E o 8º deles, desses pilares que me sustentam, é a Defensoria Pública. Olha, desde que eu sou criança até hoje, não enxergo meu pai sem ser defensor público. A missão não acaba nunca, né? A gente está sempre aí lutando e brigando pelos direitos. Foi o fato de eu achar que eu estava trabalhando para mudar o país, sabe? Eu sempre, quando eu falo isso até hoje, de alguma forma, eu me emociono porque até hoje eu ainda tenho essa convicção, entendeu? Essa esperança. Eu digo que a Defensoria é o lado mais visível de um ímpeto de transformação. Tá? Os seus membros são verdadeiros guerreiros combatentes de uma bela causa que é um país, de conseguir um país mais justo para nós.